todos entrarem. Uhul! Boa noite! Sejam bem-vindos, amigos do Instagram, amigas e amigos aqui do Zoom, nossos alunos cósmicos. Vamos esperar só um minutinho o pessoal entrar pra gente começar a conversar. Oi, Nara! Pra gente começar a falar um pouquinho sobre a grade de hoje. Papel e caneta na mão, muita coisa para falar. Vou tentar ser mais sucinta, que a última vez deu 2 horas quase de aula. Vamos direto ao ponto dessa vez. É porque eu sempre gosto de falar a respeito da geometria sagrada, né? Ou seja, da grade, que a gente fala que é grade. E eu gosto de falar também sobre a propriedade que a gente está trabalhando, né? No caso, a propriedade escolhida de hoje foi quebras de contrato relacionado à prosperidade, né? Então, quando a gente fala de quebra de contrato, eu acho que eu vou dar um mute aqui, depois a gente conversa, eu abro pra gente conversar, só para não ter interferência. Pronto. Sejam bem-vindos, amigos! Boa noite! Hoje nós vamos falar, então, sobre essa energia, essa propriedade para trabalhar sobre quebra de contrato. Quebra de contrato relacionada à prosperidade. Mas a gente vai entender que não só dá para fazer, trabalhar, na verdade, essa energia com quebra de contrato relacionada à prosperidade, mas com qualquer um que eu queira finalizar. Nessa encarnação, né? Então a gente vai entender o porquê disso, por que tem que finalizar, enfim. Então antes eu vou falar da energia trabalhada, depois a gente entra na geometria e depois na associação deles, tá? Então o que acontece? Quando a gente fala de quebra de padrão, isso quebra de padrão, contrato, enfim, isso é muito importante, porque a gente sabe aqui, né, juntos já conversando, essas partes cósmicas, que a gente já teve muitas vidas passadas. Essa linha de espaço-tempo que a gente conhece não é verdade, né? A gente se põe numa ilusão. Então, existe vidas passadas, presentes, simultâneas, em outras dimensões. Então, é muito importante a gente tentar entender esse conceito também. Na verdade, eu sei que entender é um pouco complicado no momento, mas a gente trazer esse conhecimento em mente já é muito importante, tá? Porque a gente vai começar a entender que isso existe dentro de todo mundo. E aí você fala, não, Mariana, eu não fiz contrato com ninguém, não. Aí eu te falo, imagine você num dia, vamos dizer assim, de baixa frequência vibracional, de fúria, você fala, eu juro que eu nunca mais vou fazer essa ou eu nunca mais vou encontrar aquela pessoa porque ela me magoou. Tudo isso, o eu nunca mais, ou eu aceito, isso são contratos que a gente vai fazendo no nosso campo. Tudo isso é contrato, entendeu? Então, contrato religioso, contrato matrimonial, contrato... Pode ter aqueles que não concordem, tá? Tá tudo bem, eu tô expondo aqui uma opinião, alguns estudos e a gente vai conversando sobre, tá bom? Então, tudo isso é contrato que a gente faz, a gente monta no nosso campo. Igual a gente tá trabalhando aqui esses dias as nossas meditações para refinar a mente. Nada mais é também para dissolver essas coisas que a gente intencionou. Contrato é intenção, por isso que a gente fala que intencionar coisas, intenção é muito importante, é muito forte. Associada a outras propriedades, então, triplica de infinitas vezes a firmeza da coisa, entende? Para dar certo mesmo, para acontecer. Então, todo mundo tem algum tipo de contrato. De vida, das vidas, enfim, tudo que se passou ou não. E quando a gente fala da questão de prosperidade, é porque antigamente existiam os tais votos. O voto de castidade, o voto de não sei o quê, o voto de
vários votos, porque foi muito inserido isso dentro da religião, né? Principalmente a católica. E tinha também muito ligado esse contrato de pobreza. Então, quando a gente não consegue ter essa prosperidade financeira, esse caminho livre, esse entendimento, sempre emperra alguma coisa. É claro que tem aquela questão do tipo, tá tudo certo no tempo divino. Deixa eu adicionar aqui as migas que entraram aqui no grupo dos alunos. Beleza. Então, claro que tem também aquela questão do tempo divino. Falar, então, Mariana, eu fiz um voto de pobreza aqui, porque não é possível. Eu tô tentando abrir uma empresa, tô tentando acontecer a coisa e não acontece. Eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo prosperar, não consigo. O que aconteceu? Então, assim, às vezes você tá tentando ir para um lado, que o seu propósito é outro, e você tá dando resistência para aquilo. Então, a gente tem que observar várias situações aí, né? Mas a questão do ter dinheiro, do tipo, eu não vai pra frente, eu não consigo nada, não consigo, eu tenho que trabalhar isso em mim. E eu não entendo como que eu tenho que ter forças, porque nada dá certo, eu não consigo prosperar financeiramente em nada. Provavelmente a gente não, né? As pessoas que não têm não conseguem, né, essa questão, pode ter feito algum contrato relacionado à pobreza, tá? Então, quando a gente intenciona finalizar esses contratos, quebrar esses contratos, a gente entra na que a gente chama de o fluxo harmônico, tudo vai encaixando. Parece que é clichê, né? Todo mundo fala, você entra no fluxo harmônico, tudo abre, os caminhos abrem para você, tudo fica fácil, as coisas aparecem na sua frente e vai acontecendo. Mas são várias áreas da nossa vida que a gente tem que trabalhar essa questão de quebra de contrato, tá? Hoje a gente está trabalhando aqui relacionado à prosperidade, mas com intenção e utilizando os cristais específicos que a gente pode conversar aqui hoje, trabalhar outras vertentes, tá? Da questão amorosa. Então, contratos fortíssimos relacionados ao amor, à ligação com outra pessoa, até em vida, né? Você separou de uma pessoa e essa pessoa vira e mexe aparece, vira e mexe tá na sua cabeça, vira e mexe tá te atrapalhando em algum momento da vida, vira e mexe tá ali e você, eu não quero mais, acabou. Só que você não cortou o cordão umbilical, e é justamente isso, é um cordão mesmo. Então, a gente pode fazer isso a partir dessa técnica da grade de cristal, tá bom? Então, ótimo. Sabendo da propriedade que a gente vai trabalhar agora, a gente vai entender por que de utilizar a geometria sagrada da espiral, tá? Por que essa geometria, né? Ela é pouco falada, inclusive, ela é mais conhecida como a frequência de Fibonacci. Vocês já ouviram falar? Olha só, por exemplo, esse meu pigentinho aqui, ele é uma concha, era um náutilo que chama, é uma conchinha, ó. É uma conchinha que mostra perfeitamente essa estrutura de Fibonacci. O que é essa estrutura de Fibonacci, essa espiral aqui? Nada mais eu tenho até o nome dele aqui, ó, Leonardo de Pisa. Olha só, conhecido. Olha, eu vou mostrar para vocês a bibliografia que eu gosto de estudar sobre isso, que eu já fiz audiobook no nosso canal do YouTube, que é O Antigo Segredo da Flor da Vida. Isso aqui é minha bibliografia para a vida. É o melhor livro da vida. O volume 1 e 2, tá? O 1, ele fala mais sobre as geometrias sagradas. Então, a gente pode ir associando nisso, tá? Então, quando eu for citar alguma coisa, é do livro, tá? Então, Fibonacci, ele observou que quando a gente tem um número seguido, 1, 2, a soma dele do último sempre vai dar o próximo. Então, por exemplo, 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais... E aí vai, porque eu sou péssima de matemática. Tá bom?
Mas o que acontece? Essa é a proporção de Fibonacci, que é essa espiral perfeita. Ou então a gente pode conhecer também, tem umas diferenças aí, mas a gente pode estudar também a respeito da proporção áurea. A proporção áurea, ela vai nos dar todos esses valores que Fibonacci falou da soma. Quando a gente divide o número que antecede, a gente tem a numeração que é chamada de Φ ou Pi, né? Muita gente, a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi na escola como Pi, mas é Φ, porque existe o nome da pessoa. E a pessoa chama, agora eu não vou achar o nome dela aqui no livro, mas enfim, é Φ alguma coisa o nome dele, então se lê Φ, não Pi, entendeu? E aí, com toda essa estrutura, sabendo essa estrutura matematicamente perfeita, a gente tem essa espiral aqui. E quando a gente fala que ela é perfeita e matematicamente perfeita, para a gente utilizar em grade de cristal, por quê? Ah, Mariana, eu vou lá e faço assim, ó, no papel e montei. Não. Por quê? Porque tem a geometria perfeita. Aqui dentro tem retângulos que se ligam. Deixa eu pegar a figura aqui, ó. São mini retângulos, tá pra ver? Ó, vê se vocês conseguem ver. Mini retângulos. Deu pra ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar outra estrutura maior aqui, ó. Que é até o canone de Leonardo da Vinci. Tá vendo? Dá um quadrado aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui, ó. Um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui. A proporção deles é perfeita. Se você faz todas as divisões, você vai ver que o tamanho, a área, é tudo igual, entendeu? Então, essa estrutura para montar uma espiral tem que estar relacionada à proporção áurea. Para a gente montar toda essa estrutura, para formar a malha magnética, para formar o touro de energia, para então isso frequencialmente como que a gente pode falar? Manipular, vamos dizer assim, o nosso touro de energia, entendeu? Para que a gente possa receber os benefícios que a gente intencionou ali, tá? Então não é só um desenho, vou desenhar uma coisinha redondinha aqui, uma espiralzinha aqui e tá tudo certo, tá? Por isso que é legal vocês acharem ou no Google alguma proporção certinha ou nesses livros para fazer. Por isso que eu montei essa estrutura bem matematicamente perfeita nessas madeirinhas de MDF e vendo para vocês, tá bom? Que é o que eu uso para os meus atendimentos, tá? Então eu disponibilizei para vocês também. E aí, qual que é o grande lance da espiral? A espiral, normalmente a gente fala assim, geometria sagrada tem que estar dentro da flor da vida, eu tenho que tirar a geometria dentro da flor da vida, né, pra tá. Mas o que acontece? Essa estrutura aqui, a gente chama também de impressão, até anotei, impressão digital da criação. Vocês podem perceber que todas as plantas, elas crescem assim, né, aí a flor. O ser humano divide, aí ele não fica uma coisinha assim e cresce. Essa aqui estrutura, essa proporção áurea, ela se dá à vida, tá? A gente, as plantas, a galáxia, tudo gira nessa proporção aqui, tá? Dizem até que em desdobramento, normalmente a gente desdobra para continuar trabalhando à noite. Quando a gente volta para o corpo, a gente volta na matemática da proporção áurea, senão a gente ficaria perambulando, perdido por aí. Olha que demais, isso é muito legal, né? Como que a nossa alma, como tudo é muito sábio e como a gente usa essas estruturas, entendeu? Então, outra coisa para falar o porquê da gente estar usando essa geometria para quebra de contrato, porque essa estrutura aqui é a mesma estrutura da nossa fita de DNA. O nosso DNA, ele tem uma estrutura de proporção áurea, tá? Então, toda a estrutura dele lá formada direitinho. Então, quando a gente manipula essa energia de espiral aqui,
a gente está mexendo em nível de DNA nosso, tá bom? Por isso que é muito importante e muito sério as intenções que a gente dá para uma grade, todas, né? Mas principalmente essas, que trabalham profundo o nosso ser, tá? Então, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui que eu me esqueci, mas eu acho que é isso. Mostrei o Náutilo, beleza. Então, amigos, a gente vai para os cristais agora, tá? Falamos da propriedade, do benefício, a geometria sagrada e os cristais. O que acontece? Na primeira aula, eu comentei com vocês que sempre que a gente for intencionar alguma propriedade, algum pedido, alguma coisa relacionada à grade de cristal, a gente sempre tem que pensar no benefício positivo, né? Igual na aula passada, a gente trouxe foco, presença, tranquilidade, porque a gente está querendo trabalhar a ansiedade, né? Só que eu não vou ficar assim, menos ansiedade, eu não vou mandar isso para o universo, eu não vou intencionar isso. O que eu vou fazer é tentar pensar o oposto. O que é o lado bom daquilo, né? Aqui na quebra de contrato, a gente vai intencionar justamente o que a gente quer. Eu quero quebrar contrato relacionado à prosperidade. Todos os contratos que eu fiz nessa vida, vida passada, vida simultânea, nessa dimensão, outras dimensões, quero quebrar tudo. Porque eu não quero ter nenhuma linhagem minha, se alguma linhagem minha, alguma vez, em nível de DNA, olha que está presente. Se seu tataravô fez um voto de pobreza, isso está dentro de você. Entendeu? Está na sua linhagem. Então, essa é a importância de intencionar essa quebra, tá? De contratos relacionados à prosperidade. Então, eu quero prosperar, eu quero cortar todos esses contratos de pobreza relacionado, aqui eu estou relacionando a dinheiro, tá? Então, eu vou intencionar assim, tá? Para ser efetivo. Então, quais são os cristais que a gente pode trabalhar com isso, né? Existem várias maneiras, tá? Aí depende da nossa intenção. Se eu quiser intencionar que eu estou quebrando esse contrato de pobreza, eu quero trazer a fortuna, o dinheiro, a materialização dessas coisas na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Prestem atenção, isso é muito sério. Se eu quero quebrar contrato, eu vou sempre intencionar, porque lembra na última aula que eu falei que a gente tem que ativar depois a grade? A gente vai ativar aqui junto depois no final. Numa espiral, a gente tem 2 sentidos para serem trabalhados. Se eu quero quebrar coisas, mandar embora, eu faço a intenção de fora para dentro. É como se eu estivesse montando um vórtex para mandar lá para o final da Terra, para dentro da Terra. Porque a Mãe Terra é uma coisa sábia e forte. Ela consegue transmutar tudo, tudo. Ela não vai ficar guardando e armazenando. A Mãe Terra, a natureza, é a melhor, vamos dizer que é um ser vivo, né? É o melhor ser vivo pra gente intencionar essas coisas para transmutar, tá? Então eu tô mandando pra Terra. Imagina pra Terra, imagina uma descarga. Você nunca mais vai esquecer. Eu dei descarga naquilo. Foi pra Terra, entendeu? Então é de fora pra dentro. Agora, se essa questão de prosperidade que eu tô trabalhando comigo, eu quero trazer a fortuna, eu quero trazer a coisa boa, eu quero trazer, materializar, o que eu faço? Eu intenciono de dentro pra fora. Então eu tô trazendo pra mim a coisa boa. Isso é muito sério. Porque se a gente faz ao contrário, aí bagunçou tudo. Entendeu? E aí os cristais não vão estar condizentes com aquilo que você intencionou e aí de nada adianta. Tá bom? Isso é muito sério e importante a gente pensar. Então vamos lá. Eu vou fazer uma grade agora pra gente quebrar o contrato de pobreza, tá? Porque depois eu posso montar um aqui para trazer a prosperidade, tá bom? Então, pra gente quebrar esse contrato, a gente ou pode usar... Eu vou falar uma coisa aqui também para vocês que eu anotei, não sei se vai dar tempo de ler, que Arcanjo Ariel,
ele trouxe, através de uma canalização, uma mensagem, uma oração, vamos dizer assim, muito forte para quebra de contrato, tá? Na plataforma, quando eu subir essa aula, eu vou descrever para vocês, tá bom? Então é muito legal. Se ao longo dos 7 dias a sua grade está montada e você estiver intencionando essa oração, imagina a força disso. É magnífico, tá? Muito eficaz. Então, intenção, atenção para escutar a intuição. Então, são os 3 pilares da geometria sagrada, da grade de cristal, tá? Que é a associação da geometria sagrada com os cristais, tá bom? Então, para quebrar, eu posso utilizar cristais relacionados a Arcanjo Ariel, que são, se eu não me engano, eu esqueci de pesquisar esse específico, mas me vem uma sensação aqui, que eu estou escutando a minha intuição, aquela, né, que a gente tem que escutar mesmo, que a gente pode utilizar os cristais verdes escuros. Pode usar a ágata verde, pode usar, aqui tem um exemplo, que esse aqui eu tenho bem pequenininho, que são a esmeralda. A esmeralda eu tenho bem pequenininha aqui, porque eu também gosto de montar nas grades. Uma coisa que eu sempre falo, tanto em aula quanto nos stories, enfim. Se você quiser ter o mínimo do cristal pequenininho, ele vai ter a mesma energia do gigante que está intraterreno, tá? Eles estão ligados no que a gente chama de sobre-alma cristalina. Então, eu posso ter o do pequenininho, que o efeito é o mesmo numa grade de cristal, tá bom? Então, esses mais caros, a gente investe no pequenininho, tipo a esmeralda, tá bom? Então, é melhor porque não ter, a gente tem a energia ali. Ou então, tem aqueles... Eu tenho outra bibliografia magnífica, que são esses cristais, esses livros da Judy Hall, aqui, a Bíblia dos Cristais. São 3 volumes, olha só, tem cristal para dar e vender, e dizem que cada dia 10 cristais novos são descobertos. Então imagina. Aí tem cristal aqui raríssimo. Só que a propriedade dele era magnífica para utilizar nessa grade. O que eu faço? Eu plasmo a energia. Eu olho para a foto dele, imagino ele na minha grade. Isso tem um poder que a gente não sabe que existe e que a gente tem que começar a utilizar. Eu posso, sim, plasmar a energia de um cristal. O que é plasmar a energia de um cristal? Observar ele, por exemplo, vamos pegar um aqui, ó, abrir esse aqui, ó, a Maldava, enfim, depois a gente lê sobre ele. Mas tá escrito que é muito caro e raro. Então o que eu vou falar? Eu vou ficar observando a foto dele, vou observar a foto dele, ler sobre as propriedades, intencionar que aquilo é magnífico para eu trabalhar naquela grade. Imagina ele ali no cantinho. Ele vai estar participando, tá bom? Ele vai estar participando. Acredite, amigos, é intenção, tá bom? Dá tudo certo. E aí, voltando então, a gente pode utilizar uma pedra que relaciona Arcanjo Ariel ou então o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel também tem uma oração de 21 dias de quebra de contrato maravilhosa. Só que é uma quebra de contrato geral, de todos os contratos que me fazem mal neste tempo de agora, enfim. Então, a gente pode intencionar, Arcanjo Miguel, que eu quero agora relacionado à quebra de contrato que não me deixe prosperar, entendeu? Para quebrar voto de pobreza, enfim. Então, a gente pode usar a cianita azul, tá? Então, aqui agora eu vou montar a minha grade para quebra de contrato, tá? Então, eu posso pôr uma cianita na pontinha, nas pontinhas das grades. Vai ficar meio ruim de ver, né? Mas fica assim, ó, tipo na pontinha, sabe? Do vértice, da espiral. Ótimo. Posso usar também a crisotila. A crisotila, esse cristal aqui maravilhoso. Maravilhoso. Opa! Fica aqui, crisotila. Maravilhoso. Ele tem umas rajadinhas aqui assim, ó. Ele vai trabalhar toda essa questão de DNA,
essa questão de limpeza, essa questão de memória, essa questão de ancestralidade. Mas vai limpar com a sua intenção, tá? Porque ela tem todos os cristais, tem várias propriedades junto. Então, eu consigo obter aquela propriedade que eu quero específica contando para ele. Tanto que tem um módulo do curso que eu falo só de cristais, inclusive os amigos que querem participar da nossa plataforma do curso de grade de cristal, na próxima segunda-feira, fiquem ligados, eu vou abrir uma nova turma, tá? E aí vocês vão ter acesso à plataforma e todo esse conhecimento e continuar aqui com nossos amigos cósmicos alunos deixa eu adicionar aqui a link da plataforma, para ter acesso a essas 15 aulas que nós vamos ter totais, tá bom? Teve uma pergunta, deixa eu ver aqui se eu abro o chat, porque eu me perco nessas plataformas, amigos. Deixa eu ver. Qual cristal podemos substituir a crisotila? Vamos comentar, vou falar sobre eles, tá? Vou falar sobre outros. A própria cianita azul a gente pode substituir, tá bom? Podemos usar a crisotila, sempre com intenção. Podemos utilizar aqui também a ágata de fogo, tá? Vocês estão vendo que a maioria desses cristais não são tão translúcidos, são bem opacos, relacionados ao quê? Aos chakras basais. Os chakras basais ligam à materialidade, ao aterramento, a fazer acontecer. Então, a gente pode associar isso, a coloração, a opacidade, tá? Tudo tem a ver e que a gente... Travou? Pedra crisotila? Tá travado? Ou tá tudo bem, amigos? Manda aqui um joinha, por favor. Então, aí a gente pode observar essa questão também, tá? Das cores, enfim. Podemos utilizar, se eu não tenho esses outros, eu posso utilizar o olho de tigre. O olho de tigre é maravilhoso também para trabalhar essas estruturas. Olha, ela tá bem... Tá vendo os rajadinhos? É bem típico desse cristal. Esse cristal aqui também para proteção... Opa, meu Deus, já passou 40 minutos. Eu vou ter que sair e voltar, porque a gente nem ativou, né, amigos? Então eu vou sair. Olha, a Mariana não consegue falar. Então eu vou sair aqui da nossa plataforma e aí eu volto, tá? Pra gente dar continuidade na ativação, tá? Só um minutinho. Então, peraí. Vamos finalizar aqui. Amigos, eu finalizei aqui com o grupo dos alunos e aí eu vou... eles estão até migrando pra cá. Mas já, eu acho que ainda dá tempo aqui. Mas já eu volto lá. Se vocês quiserem voltar, eu só tô salvando a aula, tá? Pra subir pra plataforma, mas eu vou salvar aqui também, tá? Então, o que acontece? Enquanto isso, vocês querem fazer alguma pergunta? Que eu posso ir respondendo enquanto tá pensando ali, para voltar à plataforma. Minha amiga tá perguntando se o número pi e fi são coisas diferentes. É isso, Nara? Eu vou ver com ela ali se ela está online aqui ou lá. Mas sim, aqui a imagem está show, Mara, que bom. Não, é a mesma coisa. É porque eu aprendi na aula que é o número pi, né? Mas a palavra, o dizer certo do pi é fi. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. É por causa de um... eu não vou achar agora o nome dele. Eu me perdi aqui. É muito livro, amigos. Mas enfim, ele... Quer ver? Não vou achar agora não. Mas é fio alguma coisa, entendeu? Aí o nome dele
acabou sendo... Ah, a Nara tá afirmando que são duas coisas diferentes? PIF? Uai, então eu não tô sabendo. Conte pra gente, Nara. Não tô sabendo, não. Me conta aí depois, tá? E aí eu falo com vocês através dos stories. Enfim, a gente vai conversando a respeito. Bom, amigos, tá ainda salvando aqui 67%. Eu vou comentando com vocês aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que desligar aqui também, e a gente volta pra lá, tá? E então, amigos, e aí eu finalizo com os alunos. Então, o que acontece? Todos esses cristais a gente pode substituir, tá? Eu posso utilizar também o cristal de água marinha. E aí, por exemplo, se eu estou fazendo essa quebra de contrato, intencionando junto com o arcanjo Ariel, o arcanjo Miguel, toda essa quebra de contrato, eu posso utilizar um cristalzinho que é muito potente também, que é do formato do anjinho, tá? No curso de grade de cristal eu falo de formatos dos cristais, das terminações, coloração, tudo, tá? Que a gente pode utilizar dentro de uma grade de cristal. Aqui, como eu estou ancorando a energia de um anjo, arcanjo, para quebrar esse contrato, eu posso utilizar ele no centro da minha grade aqui também, tá? Ele pode ser o meu cristal gerador, que na última aula a gente comentou sobre ele, né? Bom, finalizou aqui. Espera aí que eu vou voltar aqui com os alunos, rapidinho. Um minutinho. Já voltamos. Espera aí, amigos. Aguenta a mão, aguenta a mão. Deixa eu ver aqui. Os amigos já começaram a entrar. Vou começar a salvar aqui. Beleza. Deixa eu dar um mute aqui. Pronto. Opa, não iniciei meu vídeo. Agora sim. Peraí, só um minutinho. A parte tá entrando. Beleza. Então, deixa eu ver. Mari, eu tô na turma 1. Na plataforma tem a oração do Ariel onde? Ah, não. Então, amiga, eu vou adicionar agora na plataforma. Eu vou subir essa aula, tá? E aí, debaixo da aula, eu vou adicionar essa oração, tá bom? Que foi canalizada. Aí eu aviso todos vocês quando eu subir, tá bom? Então vamos lá. Eu tava falando também aqui com os amigos do Instagram que como eu posso ancorar essas energias com orações de arcanjos, como o arcanjo Ariel, o arcanjo São Miguel Arcanjo, eu posso utilizar esse cristalzinho aqui, ó, de anjinho. No módulo sobre cristais, eu falo disso tudo para vocês. Sobre forma, terminação, sobre coloração, sobre propriedades, tá? Então, por nada, amiga. Então, ó, eu posso utilizar ele no centro do meu espiral, vórtice, enfim, também, tá? Porque a gente tem que ter o quê? Um cristal gerador, que é o cristal que normalmente é um pouco maior na sua grade, que fica no centro, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tô fazendo a limpeza. Então, vamos supor, vou colocar aqui, e aí o que eu comentei, né? Que o ideal é ter de 3 a 4 cristais para uma grade básica intermediária. Ah, tá, não concluí, né? Dos cristais opacos, Moniquinha. Então, eles estão mais ligados aos nossos chakras inferiores. Então, quando a gente vê cristal mais opaco, ele sempre está relacionado a essa coisa de proteção, de materialização, tá? E aí, enquanto isso, os cristais mais translúcidos, clarinhos, eles estão mais ligados ao sutil. Então, você vai subindo, relacionando aos chakras, as intenções, entendeu? Então, a gente pode ter essa ideia na cabeça para a gente não esquecer mais o que utilizar numa grade, de acordo com o pedido, enfim, tá? Nada. Então,
Por exemplo, eu vou utilizar aqui o meu quartzo transparente, que é magnífico para gente intencionar coisas, porque o cristal de quartzo transparente, ele é o nosso coringa, né, que a gente costuma falar. É só dar a intenção que ele vai triplicar a força dessa sua intenção, tá? Então eu vou usar esse aqui e eu quero usar a minha ágata cornalina, também é magnífico para esse trabalho, tá bom? Então vamos supor que eu vou utilizar aqui a minha ágata de fogo aqui, que dessas 3 aqui. Vou utilizar na pontinha o meu cristal de cianita azul, que eu quero essa energia ancorada de Arcanjo Miguel. E na pontinha eu estou utilizando o meu cristal de anjinho, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho que ativar a minha grade agora. Então, como que é? Vamos lá, aqui está o layout dela, né? Agora eu vou montar. Se eu quero montar de fora para dentro, para limpar, para descarregar, eu começo de fora para dentro, tá bom? Se eu quero trazer essa energia, trabalhar essa energia para mim, ou seja, uma energia de prosperidade ao invés de quebrar a prosperidade, observem que é diferente, né? Aqui eu tô quebrando o contrato relacionado à pobreza. Agora eu vou trazer a energia da prosperidade para mim. Então são 2 coisas distintas. Então eu posso usar, por exemplo, a pirita. Todo mundo conhece essa que tem cor de ouro, né? Parece um ouro. Então eu posso usar, se eu tiver uma pedrinha de ouro, então, ó, maravilhoso. Pode colocar aqui no meio. Posso utilizar um citrino, tá? Cristalzinhos de citrino. Então eu vou pôr ao redor aqui. Então eu vou montar para trazer a prosperidade. Olha só, a ágata cornalina vai ser maravilhosa também para essa questão. Então eu vou utilizar 3 tipos de cristais diferentes, todos relacionados e intencionando isso. O ideal é primeiro quebrar esses contratos e depois fazer a grade para trazer a prosperidade. Perfeito, miga. É isso aí. Bora quebrar para depois fluir. Ou seja, limpar o terreno para depois trazer a energia que a gente quer, tá bom? E aí eu vou colocar, então, de dentro para fora, a pirita. E aí eu vou circundando. E aí eu quero colocar também o citrino. Amigos, imaginem, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Se eu quero materialização, se eu quero aterramento, se eu quero iniciar projetos, se eu quero ter dinheiro, se eu quero fazer acontecer, eu uso vários cristais que têm essa propriedade, tá? Deixa eu ver. Deixo a grade montada quanto tempo... Opa, sumiu. Deixo a grade montada quanto tempo para cada um dos casos? Então o que acontece? O ideal é você sempre seguir a sua intuição. Acredita, amigos. Uma coisa a gente sabe é que eu tenho que ativar uma grade e de 7 em 7 dias, na verdade eu vou sentindo todo dia, eu ainda não tenho muita prática para grade de cristal. Então, já eu leio a sua pergunta. Quantos dias? Ah, tá. É a mesma pergunta. Então, se eu monto ela hoje, e aí eu vou sentindo, a energia tá fluindo. No outro dia, amanhã, a energia tá fluindo. Eu não tô sentindo quase nada. E tudo bem você no início não sentir também, use a sua intenção, a sua intuição, mas normalmente as grades trabalham durante 7 dias, tá? Se você deixá-la montada, ficar empoeirada lá, esquecida, coitada, os cristais vão se esgotar energeticamente. E isso faz com que possa formar um campo de uma energia que não seja de alta frequência vibracional, que é aquilo que você quer. Porque ali a energia já vai estar esgotada ali, tá bom? E aí, fiquei 7 dias. Será que eu deixo de novo
Ela continua com ela montada? Ou será que eu já desmonto e bora para trazer a prosperidade, né? E aí, amigos, eu peço que vocês meditem a respeito. Escutem o eu superior, escutem a sua intuição, porque ninguém melhor para dizer se algo aconteceu, senão você. Ou caso você queira fazer alguma terapia, eu faço terapia de grade de cristal, aquelas assim, tá bom? Mas não vem ao caso, vocês estão aprendendo, principalmente os alunos. Já tem que colocar isso em prática, essa questão de mentalizar, de sentir, de intencionar, tá bom? E aí vocês vão conversando com a grade. Os cristais são organismos vivos e eles vão te responder se é para deixar, se não é, se é para trocar de cristal. Às vezes você tá montando aquele cristal, você fala assim, nossa, antes de sair do quarto, eu bati o olho naquele cristal, me deu uma vontade de pôr aqui no meio dessa grade. Põe, não hesite, põe, porque ele tá conversando com vocês, tá bom? E aí é assim que vai funcionando, tá? Então, achou que finalizou, começa um outro, tá bom? Então, para ativar agora a grade, eu quero trazer para mim essa energia da prosperidade aqui. Então, eu vou de dentro, fazer a voltinha, fazer a voltinha, fazer a voltinha, fazer a voltinha, voltinha, voltinha. E só. Eu não vou voltar com essa energia. O fluxo sai, tá? Agora, se eu quero montar a grade, isso tem explicadinho, tá, amigos? Em cada módulo, quando eu falo da grade de cristal em si, como ativar uma grade, tá? Porque aqui eu falei um pouco correndo, porque já já a gente sai aqui do Instagram. E qualquer dúvida, amigos, que vocês tenham aqui do Instagram, pode deixar comentário no vídeo que a gente conversa, tá? No direct, enfim. Então agora eu quero para quebra. Para quebra de contrato, eu quero vórtex, né? Para dentro. Então vamos lá. Eu monto de fora. Cadê a minha ágata de fogo? Tchum, tchum. E o meu anjinho dentro. Ótimo. E aí eu venho com energia como? Qual o fluxo que eu vou montar? O da espiral para dentro. Sempre intencionando aqui, eu quero quebrar todos os meus contratos e votos de toda a minha linhagem. Se quiser fazer a leitura da oração, eu escrevi aqui, vou compartilhar com vocês, que é o grandinho, não vou conseguir ler agora tudo. Mas enfim, intenção, quebra de contrato de pobreza, que eu fiz essa vida passada, minha linhagem simultânea, tudo que estiver incrustado na minha célula, no meu DNA, eu quebro e revogo agora. E fim, tá? Então, ótimo, ela vai começar trabalhando e aí o quê? Vai formar o touro de energia aqui, que vai influenciar o seu touro de energia que te envolve, tá? Essa energia aqui que envolve todos os seres, tá? Então, ótimo. Dúvidas? Entendeu, amigos? O que acontece? A gente tem muita coisa para trabalhar, vários cristais. Então, assim, você não precisa ter o cristal mais caro de todos, aquele cristal super específico para aquela coisa, entendeu? Você pode usar um cristal que tem várias propriedades e ele pode ser que aborde a propriedade, né, que você queira de finalizar esse contrato, então você intenciona isso, tá? Deixa eu ver aqui. Qual cristal posso substituir pela ágata de fogo? Pode ser o olho de tigre, pode ser a ágata cornalina, pode ser a crisotila, tá? Vários desses cristais podem ser substituídos, tá bom? Deixa eu ver aqui, nessa grade não se usa proteção externa? Uau! Quem perguntou isso, Mari? Essa é a nossa aluna da grade de cristal do curso. Tem muito. Esqueci. Muito bom, Mari. Muito bom. Nós temos que proteger a nossa grade externamente, né? Porque aqui a gente está trabalhando com propriedades fortíssimas e muito importantes. Quais cristais eu posso usar? Eu posso usar o quartzo esfumaçado, que ele vai proteger, tá? E aí eu monto assim, ó, externo, um triangulinho externo. Se eu tiver outros, eu posso colocar em volta, tá? Siga a sua intuição. Ah, eu só tenho um grandão. Pode colocar aqui e intencionar a proteção.
Ah, Mariana, eu tenho a magnetita, que eu amo esse cristal. A terra, muito bom. Pode colocar aqui. Eu tenho uma turmalina negra, eu tenho uma obsidiana, eu tenho aqueles cristais, sabe aqueles pretos vulcânicos? Todos esses cristais são excelentes para proteção. Então a gente tem que proteger a nossa grade, tá? Lembrando que a gente estava trabalhando também com a cianita azul. A cianita azul, ela já é autoprotetora também, porque ela está trabalhando com energias de arcanjos, né? Arcanjo Miguel, enfim. Então ela aqui presente já estaria trabalhando essa proteção, mas já que a gente não intencionou isso nela, bora ter os cristais intencionados fora para proteger, tá? Pode fazer um círculo de turmalina negra por fora? Pode, tá? Maravilhoso, tá bom? Então, amigos, alguém tem alguma pergunta aqui no Instagram? Eu vou abrir o áudio aqui, que se alguém quiser perguntar e conversar. Eu só vou finalizar aqui com os amigos do Instagram, porque já deu a hora também, senão a live cai e eu quero salvar. E, Mari, a espiral pode ser usada para outras quebras de contrato ou é voltada para a prosperidade só? Não, todos os tipos de quebras de contratos, tá? A espiral voltada para dentro, seu de fora para dentro. Se eu quero quebrar contrato relacionado à pobreza, relacionado a coisa, a gente sabe, né? Estamos na dualidade, não existe bom e ruim, mas já que a gente está aqui, coisas ruins a gente manda para fora para transmutar, para dentro, pro vórtex, tá? Se eu quero trabalhar prosperidade para mim, eu não vou quebrar minha prosperidade. Eu vou quebrar o meu voto de pobreza, minha e da minha linhagem, tá? Eu quero intencionar a prosperidade para minha vida. Então é de dentro para fora. Isso é muito importante quando a gente trabalha com grade de cristal, porque a gente pode estar prejudicando a nossa linhagem inteira. Olha como que é sério isso. Quero quebrar quebrar contrato de prosperidade, né? Muito forte. A gente quer quebrar de pobreza, tá? Então, amigos, eu volto aqui. Só vou finalizar aqui com o Instagram. Boa noite, amigos. Dúvidas? Podem me escrever aqui que a gente conversa, tá bom? Só para deixar salvo aqui. Beijos! Segunda-feira tem mais. Último dia de aula aberta e abertura das inscrições para os novos alunos da grade de cristal, tá? Lembrando que os 5 primeiros amigos que se inscreverem, pode chamar um amigo para participar da plataforma, tá bom? Beijo, amigos! Até mais! Só finalizar.